Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo aqui pelo Instagram. Falando um pouco mais sobre Tocantins, o Estado da Livre Iniciativa e da Justiça Social. Carol, Paula, boa noite. Daniele Galvão, boa noite. Silvana Leal, boa noite. Daiane Sarmento, seja bem-vinda. Valdelice, boa noite. Deixe-me ver. Thaís Amanso, boa noite. Eduardo Salvin, boa noite. Valdete do Jalapão, boa noite. Gilmária, boa noite. Camila Barbosa, boa noite. Ercília Gomes, boa noite. Jonas, boa noite. Dani Cris, boa noite. Rapaz, gente demais. Azir Neres, boa noite. Iago Brauna, boa noite. Arsênio, seja bem-vindo. Dulce, boa noite. Sheila Lima, seja bem-vinda. Cássia Silva, boa noite. Meninos, vamos falar um pouco mais sobre Tocantins. Lembrando a vocês que aqueles que vão fazer o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, professor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero saber sobre Palmas. Meninos, eu vou organizar uma live, vou ver se eu organizo, se vai ser na segunda-feira, ou perdão, na terça-feira da semana que vem, o conteúdo sobre Palmas, ou se nós vamos marcar em outro dia anterior à prova, é claro, e vamos fazer também um aulão aqui em Palmas sobre geografia e história de Palmas, para ajudar vocês que vão fazer o concurso da Guarda Metropolitana, ok? Tranquilo, fica tranquilo, vai dar certo. David, boa noite. Lady Van, boa noite. Cécia Leal, boa noite. Luana Reis, boa noite, seja bem-vinda. Damile Vapor, boa noite. Procursos EAD, boa noite, sejam bem-vindos. Fernanda Torres, boa noite. Oi. Pra variar, você fica aqui no meu colo só um pouquinho. Eu tô penteando o cabelo da minha mãe. Tá penteando o cabelo da mamãe agora. A Cecília escutou iniciando a aula aqui, já veio logo aqui pra jogar a mãozinha e dizer, eu tô aqui, eu vou aparecer. Vamos lá. Cara, que a minha mãe tá te assistindo. Ah, mamãe tá me assistindo. Eva Vieira, boa noite. Keila Carvalho, Keila Maria Carvalho, boa noite. Anderson Dias, seja bem-vindo. Lucélia Tavares, boa noite. Juliana Santos, boa noite. Quando fica pronto o livro da História de Palmas para o concurso da Guarda? Livro não, o livro tem do professor Júnior Batista, que é excelente, viu? Mas se eu estou preparando um materialzinho bem direcionado para ajudar vocês. O meu problema é só falta de tempo, por isso que está difícil um pouquinho. Mas já tentei organizar aqui, quinta e sexta-feira, para tirar um tempo e a gente tentar finalizar esse material. Inclusive com questões que vão ser disponibilizadas para vocês, tá? Ver se a gente organiza até esse fim de semana. Boa noite, Natália Dark, boa noite, Denise Barbosa, boa noite, Aneri Alves, boa noite, meninos, ok, Neuzirene de Silvanópolis, boa noite. Vamos então iniciar a nossa aula. Show, show, show. Começando aí, é claro, aproveitando aqui que Eliane começou a seguir, Eliane Barbosa, obrigado. Quem não está seguindo ainda, por favor, segue no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui no Instagram. Toda terça, às 22 horas. Professor, sobre o Tocantins, sobre Palmas, eu vou falar um pouquinho sobre a história de Palmas, que cai também no conteúdo de geografia do estado de Tocantins e história de Tocantins, tá? Então vamos mencionar aqui algumas datas importantes sobre Palmas. Antes de mais nada, deixa eu colocar aqui o telefone de contato para vocês, para quem ainda não tem, para receber apostilas gratuitamente. Um momentinho, deixa eu só colocar os dados aqui. Apostila grátis, DDD 63 98485 7576. Ok? Quer receber material gratuito? Manda um oi aí. Se porventura passou alguma mensagem batida e você não recebeu, manda só um joinha assim para eu puxar a sua mensagem e encaminhar também. Boa noite, Helena. Seja bem-vinda. Ok, meninos. Fizemos um aulão presencial essa semana aqui em Palmas. Show de bola, obrigado pela presença daqueles que puderam vir. Lotou a sala. Show, show, show. Vamos lá. Meninos, quando se fala de datas importantes do Tocantins e de Palmas, vou relembrar para vocês um pouquinho sobre a história, tá? Primeiro, se atente às seguintes datas. Vou escrevendo aqui no papelzinho, escrevendo aqui um pouquinho para a gente não fugir. 18 de março de 1809, tá?
Professor, o que aconteceu no dia 18 de março de 1809? Para você compreender melhor, para chegar nessa data, 18 de março comemora a autonomia do Tocantins. Isso aí já caiu em prova perguntando assim, em que datas comemora a autonomia do Tocantins e qual personalidade política está diretamente associada a essa data? Bom, 18 de março de 1809 se comemora a autonomia do Tocantins e a autoridade política é Joaquim Teotônio Segurado. Assim foi questionado em uma prova de concurso anterior. Qual a data? 18 de março. Qual a personalidade política? Teotônio Segurado. O ano foi 1809. Professor, me explica, o que tem a ver 1809 com a criação do Tocantins, que ocorreu apenas em 1988? Em cima desses dados, dessas datas, nós vamos chegar exatamente um pouco sobre a história de Palmas, na data de hoje. O que nós temos? Em relação aos ciclos econômicos do Estado, para entender a autonomia do Tocantins, o que provocou a autonomia do Tocantins, nós tivemos o primeiro grande ciclo econômico, o primeiro ciclo econômico, na realidade, do Estado do Tocantins foi o ciclo da mineração do ouro. Professor, ciclo do ouro, ocorreu a exploração do ouro no nosso Estado? Ocorreu, com certeza. E, professor, quando ocorreu o ciclo da mineração do ouro? Meninos, no início da década de 20, Bartolomeu Bueno da Silva, certo? Conhecido pelo nome Uaianguera pelos indígenas, Bartolomeu Bueno da Silva, por volta de 1723, 1724, descobriu ouro na região do norte de Goiás. Tá? Então, quando ele promoveu a descoberta de ouro no início do século XVIII, 1724 entre o século XVIII, tá? Quando ocorreu a descoberta do ouro, o que aconteceu? Bom, milhares de pessoas migraram para a região. Natividade foi a primeira cidade que surgiu no antigo norte goiano. Natividade no auge da mineração, por volta de 1740, Natividade tinha somente de escravos mais de 40 mil. Somente de escravos eram mais de 40 mil. Era o núcleo urbano mais populoso de toda a província de Goiás. Certo isso? Professor, e daí? Boa noite, Railon. E daí, professor? E daí que Natividade... Eu vou apagar rapidinho aqui os comentários, tá? Só para não fugir o meu raciocínio. Pessoal de Natividade que está aí presente, Conceição do Tocantins, Mirelle de Palmas, seja bem-vinda. Daqui a pouco eu retorno os comentários, ativar eles. Sabe o que aconteceu no século XVIII? Nós tivemos a seguinte situação, descobre-se ouro na região. Professor, quem descobriu ouro? Tudo que eu estou pontuando para você já foi mencionado em prova, tá? Então, em que século ocorreu o ciclo da mineração do ouro? Século XVIII. Que década foi? Década de 20, primeira metade da década de 20. 1724 já tinha encontrado ouro ali. Quem foi a pessoa que encontrou ouro na região? Bartolomeu Bueno da Silva. Como é que Bartolomeu Bueno da Silva, professor, que chegou a essa região depois de uma tentativa de descoberta através do seu pai, que tinha o mesmo nome, também Bartolomeu Bueno da Silva, o seu pai retornou à capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo, e falou o seguinte: meu filho, há indícios de ouro na região, eu tenho aqui algumas anotações, pega aqui meu diário, segue nesse rumo aqui que eu vou te orientar no diário, que você vai achar, você vai encontrar ouro. Então ele chegou e se deparou com indígenas do norte de Goiás, que tinham adornos de ouro, aprisionou esses indígenas e colocou para eles o seguinte: eu quero que vocês me mostrem, é claro que através das tentativas de comunicação, eu quero que vocês me mostrem onde se encontra esse ouro que você tem aí. E o indígena, com resistência, não vou mostrar, sabe o que fez Bartolomeu Bueno da Silva? Chamou uma das pessoas que estava com ele e falou assim: traz álcool, derrama aqui na tigela, na frente do indígena. Tocou fogo no álcool, o álcool evaporou e falou para os indígenas que, se não mostrasse onde tinha o ouro, que ele iria tocar fogo nos rios da região e, é claro, os rios iriam evaporar, como aconteceu com aquele líquido inflamável que estava na bacia e o indígena achava que era água. Compreendeu aí? Professor, isso quer dizer que os indígenas mostraram onde tinha ouro. E assim, em 1724, já veio ali a descoberta do ouro, o início da retirada de ouro na região. Professor, e os indígenas apelidaram Bartolomeu Bueno da Silva de Uaianguera. Por que Uaianguera? Uaianguera significa diabo velho. Quer dizer, ele fez uma magia ali para a água evaporar. Era isso na visão dos indígenas. Então, o Uaianguera foi assim denominado pelos indígenas e por isso surgiu o nome Uaianguera, que hoje aqui no Tocantins nós temos, a exemplo, a TV Uaianguera, certo? Professor, descobriu-se ouro. Veio o auge da mineração e também a decadência no século XVIII. Início da mineração, década de 20. Auge da mineração, década de 40. Decadência da mineração, década de 60. 1960 a 1980 é só decadência do ouro. Professor, você quer dizer então que após a decadência da mineração do ouro, que após
senta aqui no colo do papai. Só papai finalizar a fala aqui e você, papai dá um tempinho para você, tá bom? Após a decadência da mineração do ouro, sabe o que aconteceu? O povo que se encontrava no norte de Goiás começou a migrar. Sair da região, os escravos começaram a ser levados para outras regiões, os proprietários de escravos levaram eles para outras regiões. Professor, e essa região fica numa área deserta, desabitada? Essa região ficando desabitada, o que que fez? Olha, Teutônio Segurado, à época, Teutônio Segurado... Não, meu amorzinho, para com barulhinho um pouquinho. Teutônio Segurado, à época, ele era um dos ouvidores da província de Goiás, na época se chamava província. Teutônio Segurado, então, com a chegada do Dom João VI, rei de Portugal, aqui no Brasil, desembarcando com a família real no Brasil em 1808, olha só a data, 1808, não é isso? Em 1808. Quando a família real desembarcou no Brasil em 1808, Teutônio Segurado, que é um cidadão de origem portuguesa, mas vivia na província de Goiás, Teutônio Segurado, ele procurou Dom João VI, rei de Portugal, e convenceu Dom João VI da necessidade de se dividir a província de Goiás, fazendo com que Goiás fosse dividida em duas partes, criando-se assim a chamada Comarca do Norte. Professor, quando ocorreu a criação da Comarca do Norte? Em 18 de março de 1809. Em 18 de março de 1809, Dom João VI assina o alvará de criação da Comarca do Norte. Entendeu aí? Papai. Professor, e quando criada a Comarca do Norte? Quando criada a Comarca do Norte, Dom João VI nomeia Teutônio Segurado como ouvidor geral da Comarca do Norte. Tá claro isso aí? Compreendeu como surgiu... Um minutinho, meu amorzinho. Como surgiu a Comarca do Norte? Como surgiu a data de 18 de março, que é comemorada a autonomia do Tocantins? Tá mais ou menos claro? Então vou só anotar aqui, 18 de março, Comarca do Norte. Ok. Agora... eu vou deixar vocês, para quem já nos acompanha, sabe que a minha querida filha, minha filhota que está aqui, Cecília, ela toda noite que nós temos aula, ela quando está acordada, vem aqui para ministrar 1 minutinho ou 2 de aula com vocês. Então vou deixar ela um pouquinho aqui com vocês. Tá bom, meu amor. E daqui a pouquinho eu retorno, tá? Daqui a pouquinho eu retorno, ok? Eu vou apresentar só isso. Pronto? Papai pode ficar aqui contigo? Eu vou apresentar só isso. Você pode apresentar no colo do papai? Posso. Pode? Então eu vou ficar aqui com ela hoje. Vai. Papai, Oi. olha, eu quero te falar uma coisa. Você falou criança, eu sou uma criança. É, você é uma criança. Deixa eu ativar os comentários aqui, que aí o papai vai lendo os comentários também, tá? Tá. Ok. Pronto. Boa noite, boa noite, boa noite. Mas porque tem um monte de palavrinhas. É os comentários que o papai tá deixando eles falarem, que é pra eles falarem contigo pelos comentários, entendeu? Você que escreveu isso? É eles que estão escrevendo. Ó, o Eduardo tá falando boa noite, um monte de gente falando boa noite pra você. Todo mundo? Aham. A Maria sempre luta, tá falando que você é linda. A Daiane tá falando que você é que princesa. A Vanessa Pinto tá falando boa noite, Cecília. A Thaís tá falando muito linda sua filha. Ela é muito fofa, princesa linda, boa noite. E esse coraçãozinho? É, E essa florzinha e esse mondinho? Tudo pra você. Ok? Vai, faz sua apresentação, gostou? Faz sua apresentação. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre... Vai, amor. Sobre coisas de neném. De tomar banho. Esse daqui é um shampoozinho bem bonitinho, né? Os meus irmãos vão usar. Vocês querem que eu bote um pouco na mão de vocês? Peraí. Ó, eu acho que eles querem. Tá mandando um monte de coraçãozinhos pra você. Silvia tá falando boa noite, professora. Boa noite, professora. Eu não sou uma professora. Eu sou uma filha. É. Vai, eles querem. E aí, vai colocar? Só que eles querem que eu bote sabão na mão. Aham. Você tá lendo? Eu tô lendo. Todo Olha lá, mundo? a Mônica tá falando sim, tá querendo. Todo mundo? Aham, todo Por mundo. causa que tem a mãozinha, É, as carinhas. Aham, Maria Lisa tá dizendo que quer. Mandou isso tudo. Mandou isso tudo de flores. É muito. Uhum. Vai. Franz. Pronto.
Boa noite, pessoal. Dá tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Beijo, pessoal. Na próxima aula a gente se vê mais. Tchau. Dá um beijo, papai. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui à nossa aula. Opa, deixa eu subir um pouquinho mais isso aqui. Tá vendo que vai ser professora, né? O futuro dela já tá organizado. Vamos lá. Meninos, compreenderam aí o que ocorreu? Professor, você quer dizer então que em 18 de março de 1809 cria-se a comarca do Norte, denominada comarca de São João das Duas Barras. Exatamente isso aí. Bom, professor, e quando criada a comarca do Norte, ela foi criada pós-decadência da mineração do ouro. Exato. E também pós-decadência da mineração do ouro, ainda anterior à comarca, no fim do século XVIII para o início do século XIX. Só para ficar mais claro para vocês o que é o século XVIII e o que é o século XIX, tá? Só para a gente compreender e pegar o raciocínio do que eu vou falando aqui. Professor, você está dizendo que nós estamos no ano de 2023, certo isso? 2023. 2023 é o número 2023. 20 é o número 20. Os dois primeiros dígitos de 2023 é o número 20. Que século nós estamos? 21. É só pegar os dois primeiros dígitos, 20, somar mais um, dá século 21. Se eu pego 1950, 1950 começa com 19, 19, 50. Pega 19, soma mais um, século 20. 1850, 18 mais 1, século XIX. Então, como a comarca do Norte foi criada em 1809, 1809 é início do século XIX. Mas a decadência da mineração do ouro se deu por volta de 1760, 1780. À medida que ia passando o tempo, a decadência se intensificando. Sabe o que aconteceu com a decadência da mineração? No fim do século XVIII ainda, a coroa portuguesa promoveu incentivos àqueles que quisessem permanecer no norte de Goiás. Que tipo de incentivo, professor? Ali veio a ocorrer o ciclo da pecuária e o ciclo da navegação. Como assim, professor? Era proibida a pecuária, era proibida a navegação, era proibida a agricultura na região onde ocorria a mineração do ouro. Por que a coroa portuguesa proibia a agricultura, proibia a pecuária? A coroa portuguesa, deixa eu desativar os comentários aqui, a Jaqueline está aqui. Tira os comentários, pelo amor de Deus. Acho que fica olhando os comentários também e perde um pouco o foco. Daqui a pouco eu volto com os comentários, tá? Deixa eu tentar subir isso aqui um pouco mais. Um momentinho. Opa! Tá difícil de subir. Pronto. Ok. Em relação ao ciclo da pecuária e navegação, logo após a decadência do ouro, ainda no século XVIII, no fim do século XVIII, a coroa promove, incentiva a agricultura, incentiva a pecuária, incentiva a navegação. De forma que aqueles que desenvolviam agricultura e pecuária na região, ou agropecuária e navegação na região, viriam a ter 10 anos de isenção de impostos, 10 anos sem pagar imposto. Professor, por que a coroa fez isso? Porque a coroa queria que a região do norte de Goiás continuasse povoada. Como a coroa tinha esse interesse de que continuasse povoada, veio a promover incentivo à pecuária e incentivo à navegação numa região que até então era proibida. Professor, então nós tivemos alguns ciclos econômicos. Ciclo do ouro no século XVIII, ciclo da pecuária e navegação no fim do século XVIII para o decorrer do século XIX, para a primeira metade do século XIX. E no século XX, na primeira metade do século XX, nós tivemos o ciclo do cristal de rocha, entre 1930 e 1950, que foi a exploração de cristal no Vale do Araguaia. Quando eu falo de cristal, você já pensa em Cristalândia, mas a prova costuma falar de cristal associando ao município de Pium. Por quê? Porque Cristalândia fica muito evidente a resposta. O que eu estou querendo dizer com isso? É comum eles colocarem questões fazendo assim, para você marcar ou afirmar as cidades que surgiram no ciclo da mineração do ouro, no ciclo da pecuária, no ciclo da navegação e no ciclo do cristal de rocha. Então, quando se fala em mineração do ouro, normalmente eles mencionam Natividade, que é a primeira cidade, a cidade mais antiga, certo? Mas além de Natividade, nós tivemos Arraias, nós tivemos Chapada de Natividade, nós tivemos Conceição do Tocantins, nós tivemos Monte do Carmo, nós tivemos algumas cidades nesse quadrante. Vou pegar o mapa aqui. Se eu divido aqui o Tocantins, essa região aqui onde está minha mão, esse quadrante sudeste do Tocantins foi onde primeiro surgiram as cidades no ciclo da mineração do ouro. E é claro, no ciclo da pecuária, que veio logo após a decadência do ouro, também ocorreu nessa região, onde as 3 primeiras cidades do ciclo da pecuária, grave essas cidades, ou veja esse vídeo mais vezes para você anotar aí, foram as cidades de Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda. Essas 3 cidades já foram mencionadas com o ciclo da pecuária.
Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda, ciclo da pecuária. Professor, e o ciclo da navegação? O ciclo da navegação deu origem às primeiras cidades que surgiram são lá no Bico do Papagaio, aqui no Rio Araguaia. Lembrando que o Rio Araguaia fica na divisa oeste do Tocantins, certo? Aqui no norte, no Rio Araguaia, tem a cidade de Araguatins, ciclo da navegação, tá? Entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Aqui nós temos Itaguatins e aqui nós temos Tocantinópolis. Professor, então Tocantinópolis, Itaguatins e Araguatins foram as 3 primeiras cidades que surgiram no ciclo da pecuária. Araguatins no Rio Araguaia, Itaguatins e Tocantinópolis no Rio Tocantins. Tá, então já associei Ciclo do Ouro, Natividade, Arraias, Conceição do Tocantins, Monte do Carmo, Chapada de Natividade, Almas, ciclo da pecuária, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda, ciclo da navegação, Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Ok. Professor, e o ciclo do cristal de rocha já no século XX, entre 1930 e 1950, na realidade o ciclo do cristal de rocha se iniciou em 1929, mas as provas em geral falam de 1930 a 1950, não tem problema não, tá tranquilo. Aí associa-se a cidade de Cristalândia, de Pium e um monte de cidades no Vale do Araguaia, Abreulândia, Dois Irmãos, Arapoema, Dueré, Formoso do Araguaia, Pau d'Arco, quer dizer, nós tivemos muitas cidades ao longo do Rio Araguaia que tiveram seu desenvolvimento econômico ou sua origem associada ao ciclo do cristal de rocha. Professor, que outro nome recebe o cristal de rocha? Quartzo. Q-U-A-R-T-Z-O. Q-U-A-R-T-Z-O. Quartzo. Quartzo ou cristal de rocha, a mesma coisa. Professor, é aquele cristal comum que a gente conhece? É exatamente aquele cristal mesmo. Meu avô materno, ele trabalhou nesse período do cristal de rocha lá no município de Pium. Inclusive, perdeu parte da sua audição nas minas do cristal. Ok. Professor, tá, eu entendi mais ou menos essa questão dos ciclos econômicos, ficou mais ou menos claro isso para mim. Ficou claro 18 de março de 1809, que faz referência à criação da Comarca do Norte. Lembrando a vocês que a Comarca do Norte ela existiu durante 15 anos apenas, tá? Durante 15 anos. Nesse intervalo de 15 anos, a Comarca do Norte foi extinta. Depois de 15 anos, ela foi extinta, voltando a ser reincorporada à Comarca do Sul, ou seja, voltando a existir apenas a província de Goiás. Professor, então Teotônio Segurado foi um dos pioneiros na luta pela criação do que hoje se chama Tocantins. E a Comarca do Norte persistiu existente por 15 anos apenas. Exato. E quando se criou a Comarca do Norte, escolheu-se uma cidade para ser a capital. A cidade escolhida, raciocina comigo isso, hein? Comarca do Norte, 1809, a capital, a primeira capital foi a cidade de Natividade. Natividade, que é a cidade mais antiga do Tocantins. A primeira capital foi a cidade de Natividade. Professor, você está falando então, vamos analisar o tempo aqui. 1809, Comarca do Norte, Natividade. Ok. E depois, professor, autorizou-se a construção, em 1814, autorizou-se a construção, através do rei de Portugal, autorizou-se a construção daquela que deveria ser a capital definitiva da Comarca do Norte. Sim, que é a cidade, a denominada Vila de São João da Palma, atual município de Paranã. Mas, professor, então nós tivemos a primeira capital foi Natividade e autorizou-se, alguns anos depois, a construção da Vila de São João da Palma para ser a sede do governo da Comarca do Norte. Perfeito. Estamos nos referindo à Comarca do Norte, tá? Agora vamos pular do tempo e chegar na criação do Tocantins. Eu falei de 1809, anotar aqui para não perder o raciocínio. Eu falei de 1809, Comarca do Norte, com capital provisória Natividade e uma cidade construída para ser a capital, que seria a Vila de São João da Palma, ok? Maravilha. Agora vamos. O Tocantins foi criado em 1988, correto? Correto. 5 de outubro de 88. E o Tocantins foi instalado apenas em 1º de janeiro de 1989. Ok, professor? Tocantins foi criado em 88, foi instalado em 1º de janeiro de 89. 1989. Ok. E aí, quando o Tocantins foi instalado em 1º de janeiro de 89, nós tivemos também uma capital provisória, que foi a cidade de Miracema, na época chamada Miracema do Norte. Todas as cidades do norte de Goiás se chamavam do Norte ou do Norte de Goiás. Ok? Então, quando o Tocantins foi instalado, em 1º de janeiro de 89, a capital provisória foi Miracema do Norte, que no mesmo dia de 1º de janeiro,
O governador do estado determinou que todos os municípios, através do decreto, que todos os municípios que se chamavam do Norte ou do Norte de Goiás passariam a se chamar do Tocantins. Então, Miracema do Norte passou a se chamar Miracema do Tocantins. Ponte Alta do Norte, Ponte Alta do Tocantins. Paraíso do Norte, Paraíso do Tocantins. E assim por diante. Colinas Norte, Colinas do Tocantins. Professor, então Monte Município passou a se chamar Tocantins a partir de 1º de janeiro de 89, quando a capital provisória, o governo do estado, se instalou com sede do governo na capital provisória, que era a cidade de Miracema do Norte. Perfeito. E passou a se chamar Miracema do Tocantins. Tá, professor, então eu entendi que a comarca do Norte, em 1809, teve uma capital provisória chamada Natividade, e o Tocantins, em 1989, no ato de sua instalação, teve também uma capital provisória chamada Miracema. Eu entendi, professor, que que a comarca do Norte teve também um episódio de construção de uma vila que era para ser a capital definitiva da comarca, que foi a Vila de São João da Palma. Isso ainda em 1814, vem autorização para a sua construção. Mas que o Tocantins teve também uma cidade construída para ser a capital, que foi a cidade de Palmas. Olha só, fazendo a última relação para você não se esquecer. Comarca do Norte, 1809, provisória Natividade. Tocantins, 1989, sua instalação, criado em 88, mas instalado em 89, capital provisória Miracema. Comarca do Norte, Natividade, capital provisória do Tocantins, Miracema. Comarca do Norte, inicia-se construção autorizada a construção daquela que seria a capital da Comarca do Norte, construída para ser a capital, que é a Vila de São João da Palma. Vila de São João da Palma, atual município de Paranã. Foi construída para ser essa capital. E, no caso do Tocantins, já no século XX, certo, 1989, inicia-se em 20 de maio de 89, o início da construção, ocorre em 20 de maio de 89, o início da construção daquela que é para se tornar a capital definitiva do Tocantins, que é a cidade de Palmas. Professor, e de onde é que veio o nome de Palmas? Daquela que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte, da Vila de São João da Palma. Entendeu aí? Na Comarca do Norte não teve uma cidade que foi construída para ser a capital? Que foi a Vila de São João da Palma. No Tocantins teve uma cidade também construída para ser a capital, que é a cidade de Palmas. Vila de São João da Palma, Palmas. Então o nome de Palmas vem daquela que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte, a Vila de São João da Palma. Palmas. Compreendeu aí? Professor, mas eu já li em alguns lugares falando que também é alusão à grande quantidade de palmeiras que nós tínhamos na região. Perfeito. Quantidade de palmeiras na região, mas principalmente associada àquela que foi construída para ser a capital da Comarca do Norte. Pelo menos assim definido, certo? Autorizada a sua construção, foi a Vila de São João da Palma. Compreenderam aí? Deixa eu ver os comentários para ver se estão conseguindo acompanhar o raciocínio, que nós temos quadro aqui para escrever. Lembrando que quem não está seguindo, por favor, comece a seguir no Instagram, toda terça-feira. Obrigado, Lu Reis, Alailson, obrigado, Flamendes, muito obrigado. Iane Azevedo, muito obrigado por estar seguindo. Railão Siqueira, seja bem-vindo. Bastos, Coelho Bastos, boa noite. Gessiane, boa noite. Ariane, boa noite. Feliz demais com vocês estarem acompanhando aí, tá? Porque as aulas que são feitas aqui, pode ter certeza, é para ajudar vocês a atingirem os seus objetivos. Meninos, tá compreendendo? Diz aí para mim se vocês estão compreendendo. Ó, Luana Reis está falando Miracema, minha cidade, show de bola. Tá conseguindo acompanhar aí? Posso continuar o raciocínio? Emerson Ares, boa noite. Edneia, boa noite. Francisca, boa noite. Sildiane, boa noite. Ó, a Poliana está falando, essa live foi gravada. Poliana, é para ficar. Teve uma live aí 2 semanas atrás que infelizmente eu achei que tivesse gravado e não foi. Mas normalmente todas as lives eu deixo gravada. No dia seguinte eu posto ela tanto no meu canal do Facebook como também já fiquei na Pousada Bela Vista, hein? Ó, boa noite. Obrigado pela presença lá no Jalapão. E também jogo no meu canal do YouTube, tá? No canal do YouTube, viu, Ana Cecília? No canal do YouTube tem muitas aulas gravadas, mas muitas mesmo, de 1900 antigamente. Desde que comecei a fazer, deixei tudo salvo lá. Tudo não, a grande maioria está salva lá, tá? Para vocês, se inscreve no canal do YouTube e acompanha. Bom, vamos continuando aqui. Conceição Pinheiro de Palmas, seja bem-vinda. Lembrando, meninos, quem entrou agora e não pegou ainda, nós temos aí apostilas, está vendo que está fixado o número bem aí embaixo? Que eu fixei? Tá aí, ó, apostilas grátis
DDD 63 984857576, para você receber material gratuito. Manda um WhatsApp para esse número e fala assim: professor, eu sou fulano ou fulana de tal cidade, eu quero as apostilas. Manda isso aí que eu vou estar encaminhando o link para vocês, ok? Mas manda nome e cidade. Por que eu peço para enviar nome e cidade? Porque eu encaminho para vocês também. Antes, quando eu vou fazer algum aulão em alguma cidade, seja Palmas ou no interior, eu aviso primeiro os alunos que eu tenho cadastrado dessa cidade, dizendo para eles, ó, tal dia, tal horário vai ter um aulão, é 2 kg de alimento não perecível, e vocês vão poder se inscrever antecipadamente. Se ainda sobrar vaga, a gente abre para o restante das pessoas. Se não, nós teremos aí apenas para aqueles que já fizeram a inscrição prévia, ok? Vamos continuar então. Professor, já entendi de onde veio o nome de Palmas. Agora eu quero compreender, professor, por que Miracema foi escolhida para ser a capital provisória. Eu quero entender que outras cidades disputaram para ser a capital. Eu quero entender por que Taquarussu se torna sede do governo municipal por um dia, todo dia 1º de junho. Cada um desses detalhes já foi abordado em provas anteriores, tá? Aproveita aí, ó, Cíntia Medrado, aproveita, não somente você, todo mundo que está aí nos assistindo, 870, 880 e poucas pessoas, marca algum colega que vai fazer vestibular, que vai fazer concurso, marca ele aí, para ele vir também assistir as nossas aulas. Maria Sempre Luta, sou sua fã, muito obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. Aulão em Araguaína está previsto, Lucas, 3 aulões, de manhã, de tarde e de noite. Eu acho que de manhã já está lotado, de tarde já está lotado, de noite só não está lotado porque nós não abrimos ainda. Porque estamos tentando arrumar um outro local, porque o primeiro não ia ter espaço, tá? Aí eu vou divulgar com vocês direitinho assim que tiver aberto, definido o local, ok? Araguaína, temos 3 aulões aí previstos pela frente. Eu acho que é na semana que vem. Mas quem eu tenho salvo aqui com o nome de Araguaína, eu vou mandar para eles previamente, para se inscreverem. Vamos lá, voltando. Professor, Miracema se torna capital. Quando surge Palmas nessa história? Bom, Siqueira Campos. Rapaz, um detalhe sobre isso que caiu na prova, o aluno ficou, meu Deus, eu não sabia. Gente, quem foi que escolheu Miracema para ser a capital? E aí, quem foi? Eu lhe respondo, foi Siqueira. Mas quem assinou ratificando isso foi José Sarney. Como assim, professor? Meninos, coloca isso na sua cabeça. No dia 5 de outubro, vou colocar aqui a sequência das datas, tá? 5 de outubro de 88, ocorre a criação do Tocantins. 5 de outubro de 88, criação do Tocantins. É a data de 5 de outubro que comemora o aniversário do Estado. Na Constituição de 88 foram criados 3 estados, Tocantins, Roraima e Amapá. Mas é comum nas provas dos nossos concursos regionais falar o Tocantins é o estado mais novo da federação. Vou apagar aqui rapidamente. Vai marcando aí, porque você marcando, mesmo os comentários não aparecendo aqui, você marcando os colegas, ele aparece aqui para assistir a aula e, é claro, também para seguir a nossa live. Vai marcando aí, ok? Seguir o canal. 5 de outubro de 88, criou Tocantins. 3 estados foram criados, Roraima, Amapá e Tocantins na Constituição de 88. Professor, se falar assim, o Tocantins é o mais novo estado da federação, tá correto. Mas e Roraima e Amapá? Não, na prova do estado de Roraima ele fala que é Roraima, na prova do estado do Amapá ele fala que é Amapá. Mas o Tocantins é o mais novo estado da federação nas nossas provas. Foram trigêmeos, o par de trigêmeos ali. Rapaz, falando de par de trigêmeos, minha esposa tá aí, ó a potência, dois garotões aí. Daqui a mês de agosto, com fé em Deus, tudo se der certo, mês de agosto está vindo. Vou fazer aqui Pix Fralda depois para vocês. Meninos, voltando. Criados 3 estados. Professor, caiu na prova, professor, falando que dos 3 estados criados, o Tocantins é o que possui, a capital do Tocantins é a que é menos populosa. Não, de todas as capitais do Brasil, Palmas já foi a menos populosa. Hoje, Palmas supera em população o município de Boa Vista, capital de Roraima, tá? Palmas, segundo a estimativa, eu falo estimativa, ou previsão do censo 2022 que não foi finalizado, Palmas já apresenta 334 mil habitantes, enquanto que Boa Vista não chega a 300 mil no mesmo censo. Ok, 280 e poucos mil, no caso de Boa Vista, 286 mil, se não me engano. Professor, Palmas então não é mais a capital de menor população. Não é. Eu vi também em relação a esse assunto falando o seguinte, professor, quem escolheu a capital?
Siqueira, mas quem assinou a sua escolha foi José Sarney. Por quê? O Tocantins foi criado em 5 de outubro, não foi? As primeiras eleições para o governo do Tocantins ocorreram 40 dias após a criação do Estado. 40 dias após a criação do Estado. Que data foi essa, professor? Bom, 5 de outubro de 88, 40 dias depois, 15 de novembro de 88. Então, dia 15 de novembro, ocorrem as primeiras eleições do mesmo ano de 88. Professor, eleição foi direta? Foi direta, foi a população que votou. Que população que votou? A população do norte de Goiás. Quando o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, na Constituição já determinava o paralelo de divisa, ficou muito distante. Pronto, é como se aqui toda essa tela fosse Estado de Goiás, criada na Constituição de 88, determinou-se a partir do paralelo 13, que seria essa caneta, a partir do paralelo 13, nós tínhamos a norte do paralelo chamado Tocantins, a sul do paralelo chamado Goiás. Quem votou nas eleições de 15 de novembro de 88? Toda a população do norte goiano, que estava a norte do paralelo 13. Professor, então a população a norte do paralelo 13 votou e escolheu José Wilson Siqueira Campos como governador do Tocantins. Perfeito. E Siqueira Campos permaneceu governador por aproximadamente 2 anos. Por que, professor, que ele só ficou 2 anos como governador? Porque quando o Tocantins foi criado, já se passavam 2 anos de mandato dos outros governadores no Brasil. E a eleição para governador ocorre na mesma data em todos os estados. Então, o Tocantins, que entrou governador, ficou só os 2 anos que faltavam. Portanto, Siqueira Campos, no caso, o seu primeiro mandato durou apenas 2 anos. Professor, tá, 5 de outubro de 88, criado Tocantins, 15 de novembro de 88, primeiras eleições diretas promovidas pelo TRE de Goiás, até isso ia cair em prova, TRE de Goiás, não existia ainda TRE do Tocantins. Professor, e a instalação do Tocantins foi em 1º de janeiro de 1989. Sabe Siqueira? Aquele que foi governador do Tocantins, foi o primeiro governador do estado? Pois é, Siqueira foi eleito em 15 de novembro, mas tomou posse só em 1º de janeiro de 89. 1º de janeiro de 89 foi a data de instalação do Tocantins com a capital em Miracema. Siqueira só poderia assinar como governador, decidir alguma coisa como governador, não é após a eleição, é após a posse. Então, quando ele tomou posse, a capital já era Miracema. Quer dizer, foi no mesmo momento da instalação do Estado com capital em Miracema. Então, a decisão da capital foi do presidente da República, José Sarney. Mas depois de uma longa conversa com Siqueira Campos, Sarney deixou que Siqueira escolhesse, mas é Sarney que assinava a definição da capital. Entendeu aí a história? Professor, tá, então o Siqueira escolhe, mas é Sarney que assina. Perfeito. Professor, o Tocantins foi instalado em 1º de janeiro de 89. Foi, 1º de janeiro de 89. E aí, professor? E aí que, no dia 20 de maio de 89, Siqueira Campos inicia a construção de Palmas, capital do Tocantins. Miracema era a capital provisória, e Palmas começa a ser construída 5 meses depois, em 20 de maio de 1989. Professor, Palmas começou a ser construída dentro do município de... Ativar comentário, porque eu quero a resposta de vocês, hein? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Palmas começou a ser construída dentro de qual município no dia 20 de maio de 89? Diz aí pra mim, ó. Larissa Cristina, seja bem-vinda. Ieda Fonseca, bem-vinda. Sara 18, boa noite. Pereira, minha parente, Pereira. Ó, Rita Pereira, boa noite. Outra parente, Reline Érica, boa noite. Eu quero saber, Palmas começou a ser construída dentro do município de... A Vera está falando Porto Nacional, professor. Correto, Porto Nacional. Não confunda com Taquarussu. Professor, foi Porto ou Taquarussu? Porto Nacional. Professor, essa região que toda é Palmas hoje, tudo pertencia a Porto. Pertencia. E agora, Ximenes, historiador, seja bem-vindo. E agora eu vou comentar com vocês, vou desativar os comentários rapidamente, tá? Olha só o que aconteceu. Palmas começa a ser construída no dia 20 de maio de 89, dentro do município de Porto Nacional. Dia 1º de junho, 20 de maio, começa a construção de Palmas, certo? De 89. 1º de junho de 1989, um distrito de Porto Nacional, chamado Taquarussu do Porto, que é o distrito de Taquarussu. Taquarussu do Porto, em 1º de junho de 89, Taquarussu do Porto se torna independente de Porto Nacional. Professor, você quer dizer que Taquarussu já foi distrito de Porto Nacional? Foi. E em 1º de junho de 89, Taquarussu do Porto é emancipado. É. E quando é emancipado, a área que estava sendo construída, que mal tinha iniciado a construção de Palmas 10 dias antes, essa área deixa de pertencer a Porto Nacional e passa a pertencer ao município de Taquarussu do Porto.
Professor, então é por isso que tem gente que fala que Palmas pertencia a Taquaraçu e tem gente que fala que pertencia a Porto. Gente, no início da construção, os primeiros 10 dias era Porto. Depois de 10 dias, Taquaraçu é emancipado e a área de Palmas passa a pertencer ao recém-criado município de Taquaraçu, que até então era um distrito de Porto Nacional. Se Taquaraçu for mãe, Porto Nacional é vó. É mais ou menos nessa ordem, certo? Mas o que aconteceu? A área emancipada de Taquaraçu foi da serra até o rio, até a margem direita do rio Tocantins. É por isso que você, que conhece aqui a nossa região, você sabe que Palmas está à margem direita do rio. Que se eu atravessar o rio pela ponte Presidente Fernando Henrique Cardoso, da Amizade da Integração Nacional, até isso já caiu em prova. Nome da ponte que interliga Palmas sentido a Paraíso, na TO 080, né? Professor, o nome dessa ponte é Presidente Fernando Henrique Cardoso, da Amizade da Integração Nacional. E aí, professor? E aí, meninos, que depois da ponte, sentido a Paraíso, tem um distrito de Luzimangues. Quer dizer, grudada em Palmas, é só atravessar a ponte, está Luzimangues. Luzimangues pertence a Porto. Ué, professor, mas por que Luzimangues, que está grudada em Palmas, pertence a Porto, se Porto está a 62 quilômetros a sul de Palmas? Por um motivo simples. A região que está Palmas era Porto. E quando ocorreu a emancipação de Taquaraçu, que Palmas continuou a sua construção dentro do município de Taquaraçu, só foi até a margem direita do rio. A esquerda do rio continuou sendo Porto Nacional. Professor, tá ficando mais claro agora. Agora, professor, como é que ficou essa brincadeira? Quando o Taquaraçu surgiu, presta atenção porque isso cai na Guarda Metropolitana, assim como também cai nos concursos do Estado, tá? Quando Taquaraçu foi emancipado de Porto Nacional, em 1º de junho de 89, quem foi o prefeito de Taquaraçu? Primeiro e único prefeito que Taquaraçu já teve. Vai nos comentários, eu quero a resposta de vocês. Quem foi o primeiro e único prefeito que Taquaraçu já teve? Meninos, vai curtindo, eu quero ver vocês aí, ó, por favor. Curte, faz engajamento, marca os colegas, vai dando um senzinho, vai dando um joinha, vai apertando coisinhas aí. Por quê? Porque é em cima desses engajamentos que nós conseguimos projetar a nossa live para ter maior alcance pelo Instagram, tá? Isso aí é coisa do Instagram mesmo, por isso se vocês fizerem, agradeço muito, obrigado mesmo. Ó, o nome do homem, falaram aqui um monte de gente falando, o Adeilson falando, Fenelon Barbosa, a Cássia foi escrever Fenelon e esse corretor atrapalhou, né, Cássia? Fenelon Barbosa, Teila Fenelon Barbosa, Vinícius Ferreira Fenelon Barbosa, Raimunda Gurupi, ela quis dizer Fenelon Barbosa porque ela é de Gurupi, Maria do Socorro Fenelon Barbosa, show de bola, todos vocês aí, Fenelon. Professor, quem foi Fenelon Barbosa? Primeiro prefeito de Palmas. Professor, como assim? Fenelon Barbosa não foi prefeito de Taquaraçu do Porto? Foi. Sabe o que aconteceu? No dia 29 de dezembro, Taquaraçu, ou melhor, Palmas, começou a ser construída em 20 de maio de 89, não foi? Pertencente a Porto. Lembrando que a primeira avenida aberta em Palmas foi a Avenida Teotônio Segurado, e Siqueira Campos subiu na patrola ali, ligou a máquina, andou um pouquinho e disse que estava iniciando a abertura da Teotônio na época. Eu estava lá. Professor, você estava lá? Rapaz, nessa data eu era uma criança, eu devia ter 6 meses de idade, ó, querendo ser novinho. Mas isso já foi abordado em prova. Qual a primeira avenida? Teotônio Segurado. Siqueira iniciou o processo de abertura. Fenelon Barbosa foi o prefeito de Taquaraçu. Foi, primeiro prefeito de Taquaraçu. Só que Palmas, que começou um povoadinho sendo construído em Porto, depois continuando a sua construção em Taquaraçu, o que aconteceu, professor? Desativando os comentários rapidinho. Aqui estão dizendo, Fenelon Barbosa, pai do atual governador, excelentíssimo governador Vanderlei Barbosa. Sim, Fenelon é pai do atual governador do estado, Vanderlei Barbosa, tá? É pai também do vereador Marilon Barbosa, avô do deputado estadual Léo Barbosa. A família Barbosa é forte na política aqui. Mas voltemos. O que nós temos? Beber uma água aqui, né? Um brinde a nós. O que nós temos aí, professor? Fenelon, ele foi prefeito de Taquaraçu. Em meados de dezembro de 89, Palmas, que era um povoado em ascensão, em construção, se torna distrito por lei municipal, tá? Aprovado na Câmara Municipal de Taquaraçu do Porto. Palmas se torna distrito de Taquaraçu. E em 29 de dezembro de 1989, outro projeto de lei é apresentado onde Palmas e Taquaraçu fazem a dança das cadeiras. Como assim, professor? Vamos imaginar, meninos e meninas,
que essa tela aqui represente o município de Taquaraçu, tá? E que Palmas está localizado aqui, ó. Desse ladinho aqui, essa linha aqui, ó, da tela, seja o Rio Tocantins. Palmas está aqui, ok. O que aconteceu? Taquaraçu está aqui na serra, Palmas está aqui. Palmas era distrito de Taquaraçu, Taquaraçu era o município. Mas o município é toda essa zona aqui, urbano e rural, ok? O que aconteceu? Bom, aconteceu que o nome desse município deixou de ser Taquaraçu do Porto e passou a ser Palmas. A partir da lei aprovada em 29 de dezembro de 89, o município que antes se chamava Taquaraçu do Porto passou a se chamar Palmas. Palmas passou a ser a sede do município. A prefeitura saiu de Taquaraçu na Serra e foi para o distrito de Palmas, que passou a ser município. Quer dizer, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, as secretarias, tudo vieram para a proximidade do rio. O nome do município passou a ser Palmas, a sede do governo do município passou a ficar em Palmas, Itaquaraçu, Palmas deixou de ser distrito e passou a ser o município, Taquaraçu deixou de ser município e passou a ser distrito, porém agora é distrito de Palmas. Lembra que Palmas era o distrito, Taquaraçu o município? Agora Palmas passou a ser o distrito, Taquaraçu passou a ser... Aliás, Palmas passou a ser o município e Taquaraçu passou a ser o distrito. Professor, e o primeiro prefeito de Taquaraçu se tornou também o primeiro prefeito de Palmas, porque ele era o prefeito de toda essa zona aqui, certo? Essa zona urbana e rural, né? Se ele era o prefeito de Taquaraçu, que era toda essa área, ele passa a ser o prefeito de Palmas, que ocupou 100% do município que era de Taquaraçu. Ah, professor, então é por isso que Fenelon Barbosa é o primeiro prefeito de Palmas. Perfeito, mas ele não foi eleito por Palmas. Fenelon Barbosa foi eleito pelo município de Taquaraçu do Porto. Porém, quando Taquaraçu do Porto volta a ser distrito agora de Palmas e Palmas passa a ser o município, Taquaraçu do Porto muda também de nome. Deixa de se chamar Taquaraçu do Porto e passa a se chamar apenas Taquaraçu, porque agora não é mais referente a Porto Nacional, e sim ao município de Palmas. Taquaraçu, professor, que está lá em cima da serra, que está envolvido nessa história toda, exatamente isso. Compreenderam? Deixa eu ver nos comentários aqui se vocês compreenderam, se tem alguma dúvida aí, comenta aí, por favor. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram, faça esse favor, segue no Instagram, toda terça-feira às 22 horas, temos aula ao vivo aqui com vocês, certo? Nesse bate-horário, para que nós possamos compreender um pouco mais sobre o Tocantins, sobre Palmas, sobre a história e a economia. Detalhe, tá? Eu já vi, cara, uma foto que um aluno postou, acho que de um quadro, não sei se ele estava tendo aula ou ele escreveu, mas dizendo ali que o relevo de Palmas é planície. Aí eu fiquei assim, meu Deus, de onde é que tiraram isso, né? Aí eu fui ver na internet e acredito que a internet também diz que é planície. Professor diz que a planície, não, ela fala que aqui a planície fluvial, que é de Palmas, quer dizer, não é um município. Mas deixa eu explicar para vocês, só para vocês compreenderem a diferença de planície e planalto, tá? Só para compreender. Relevo de planalto, no Brasil, é relevo com altitude superior a 300 metros, ou próximo a isso. Relevo de planície é relevo com altitude inferior a 100 metros. A altitude de Palmas, ela está em 260 metros a média. A média. Essa região de serra que nós temos aqui é tudo acima de 260 metros. Nós temos boa parte de Palmas que é relevo de planalto. Tá? O relevo de planície é abaixo de 100 metros e a nossa região não tem altitude inferior a 100 metros. Ele fala equivocadamente em planície. Planície do Rio Tocantins. Gente, o Rio Tocantins é um rio de planalto. O rio de planície é o Rio Araguaia. Oi, amor. Eu também te amo, princesa. Oh, coisinha mais linda. Abre a porta para dizer que amo o pai. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai. Pois é, né? É bom demais ser pai de menina. Oh, fechou ali. Vamos lá. O que nós temos? Professor, então, de fato, Rio Tocantins e Planalto, serras aqui, serra é tudo relevo de Planalto, Palmas, o relevo é de Planalto e não de planície. Exatamente isso. Muita coisa que a gente vê na internet está um pouco equivocada. Ok? Tranquilo? Tá, mas voltando então às datas. Então, professor, dia 29 de dezembro ocorre a transferência, a aprovação da lei em que Palmas se torna município. Porém, a instalação de Palmas se dá apenas em 1º de janeiro de 1990. Foi aprovada a lei na Câmara Municipal em 29 de dezembro de 89, mas a transferência do governo estadual de Miracema, da sede do governo estadual de Miracema para Palmas se dá em 1º de janeiro de 1990. Palmas é instalada como capital do Tocantins em 1º de janeiro de 1990.
Tá claro isso aí? Professor, me relembra, o Tocantins foi instalado quando? Tocantins foi instalado em 1º de janeiro de 1989 com a capital em Miracema. E Palmas se torna a capital em 1º de janeiro de 90. Então Miracema, professor, foi capital durante exatamente um ano, de 1º de janeiro de 89 a 1º de janeiro de 90. Perfeito. A capital Miracema ficou exatamente durante um ano exato. Tem alguém que está falando aqui, o Eduardo Rodrigues, primeiro prefeito eleito de Palmas, eleito por Palmas, né? Foi Eduardo Siqueira Campos, corretamente. Filho do, então, primeiro governador do estado, José Wilson Siqueira Campos. Primeiro prefeito de Palmas, Fenelon Barbosa Salles. Primeiro prefeito eleito por Palmas, Eduardo Siqueira Campos. Essas duas afirmativas já foram utilizadas em prova. Então, se recorde disso. Primeiro prefeito de Palmas, Fenelon Barbosa. Primeiro prefeito eleito por Palmas, Eduardo Siqueira Campos. Tá claro isso aí? Ok? Alcione, faz o seguinte. Quando finaliza a live, todos os comentários desaparecem. Então, eu não vou ter acesso... Ah, você colocou o meu número aí, ó. Tô ficando doido. Mas quem fosse colocar número, para não ficar sem graça aqui pro meu lado, né? Manda um WhatsApp para esse número que está fixado, falando, professor, eu sou fulano ou fulana de tal cidade, gostaria de receber o material. Manda que você vai receber gratuitamente a apostila de Geografia e História do Tocantins. O Matheus está perguntando, Matheus Martins, por que saiu de Miracema, professor? Matheus, eu vou dizer para você, vou tentar relatar para vocês mais ou menos a historinha que eu conto na sala de aula, tá? Nas aulas presenciais. Olha só, Araguaína queria ser capital. Tá? Quando o Tocantins foi criado. Foi criado, mas não tinha sido instalado ainda. Criado em 5 de outubro de 88, entre 5 de outubro de 88 e 1º de janeiro de 89 foi o período em definir qual seria a capital. E definiu que seria Miracema no dia 7 de dezembro, tá? De 1988. Foi a data que definiu que Miracema foi escolhida para ser a capital do Tocantins. Porém, olha só o detalhe. Siqueira Campos ele foi conversar com o prefeito de Miracema depois de uma longa luta de Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. Araguaína queria ser capital e tentava convencer Siqueira de que Araguaína era a melhor opção, capital do Boi Gordo, beira de BR, Gurupi, Araguaína no norte do estado, né? Gurupi no sul, também às margens da BR-153, falava, mas eu sou capital também, eu sou capital da amizade, por que não Gurupi, que estou mais próxima da Nova York dos tocantinenses, da cidade de Goiânia. E Siqueira Campos vira para Araguaína e Gurupi e fala, não dá. Não dá Araguaína, não dá Gurupi, porque por muito tempo reclamamos que Goiás, com a construção de Goiânia, deixando de ser a capital a cidade de Goiás ou Goiás Velho, né? E construindo Goiânia na década de 30 do século XX, 1930 e bolinha, nós começamos a construir uma capital e poderíamos ter construído Goiânia em uma região mais bem localizada, mais centralizada entre o norte e o sul de Goiás. Mas, à época, escolheram ainda o local para construir essa capital distante do norte, mantendo o norte no esquecimento. Então, o Tocantins, depois de séculos, ou quase 2 séculos, desde o início da comarca do norte até a criação do 1809, até a criação do Tocantins em 1988, depois de tanto tempo de luta, a gente consegue promover a criação do estado, e ocorrendo a criação do estado, eu vou definir a capital Araguaína, deixando o sul distante ao norte, ou escolher a capital ao sul, mantendo só o norte no esquecimento, distante da capital? Não dá. Foi a alegação utilizada por Siqueira. E nesse momento, deixa eu só desativar os comentários um pouquinho. E nesse momento, Porto Nacional, que estava no centro, no meio, no fiofó do Tocantins, né? Porto Nacional já estava com um sorriso de orelha a orelha, falando assim, cara, se não é Araguaína no norte, se não é Gurupi no sul, e eu que estou aqui lutando no meio, por que não eu? Por que não eu? Porto Nacional, que é a capital da cultura. Porto Nacional, que promoveu ao longo das décadas anterior à criação do Tocantins, certo? Uma luta constante pró-criação do Tocantins, que em 1956, antes de Araguaína e Gurupi emanciparem. Araguaína e Gurupi emanciparam em 14 de novembro de 1958, a mesma data as duas cidades. Antes de Araguaína e Gurupi serem emancipadas, em 1956, Dr. Feliciano Machado Braga, juiz de direito, de Porto Nacional, ele já lançou um manifesto pró-criação do Tocantins, levando milhares de pessoas às ruas, que no início da década de 60 foi criada a CENOG, Casa do Estudante do Norte Goiano, que era um centro de luta, um centro de discussão, de debate e conscientização da população pró-criação do Tocantins, e a principal das CENOGs era em Porto Nacional.
Quer dizer, Porto Nacional tinha uma história com a luta pela criação do nosso estado. Porto Nacional tinha toda uma história, um envolvimento nessa criação. Porto Nacional sentia no direito de ser, sim, a capital do estado. E Siqueira Campos, é claro, não deixou Porto Nacional ser capital. Aí você, meu amigo, minha amiga, me pergunta, por que não foi Porto Nacional, que estava no meio do estado como Siqueira queria? Meninos, diferente da justificativa de Siqueira falava assim, olha, Porto Nacional não serve, porque Porto Nacional tem ruas muito estreitas, a capital necessita de avenidas largas, Porto Nacional tem vielas. É a alegação utilizada, mas o motivo real não foi esse não. Sabe qual foi? Numa pergunta que me fizeram aqui, por que mudou de Miracema, né? Veio um comentário assim, e eu vou explicar nessa realidade aqui. Porto Nacional, meninos, ao longo do tempo, desde a época de Goiás, sempre teve representatividade política. E Porto Nacional, não só representatividade, tinha forte representatividade. Na legislatura passada, para você ter uma ideia, 7 dos deputados estaduais do Tocantins eram nascidos em Porto. 7. Quer dizer, o município no Tocantins, com o maior número de deputados estaduais era Porto Nacional. E ao longo da história sempre teve representantes. Não era 1 ou 2, mas teve representantes de Porto Nacional. Professor, e daí? E daí que para transferir a capital de Miracema para aquela que seria construída, no caso Palmas, deveria ser aprovado um projeto de lei na Assembleia. Se Porto Nacional tinha um número interessante de deputados, Porto Nacional poderia movimentar a Assembleia Legislativa para que não autorizasse a transferência da capital de Miracema para Palmas. Ou melhor, de Porto Nacional, se Porto fosse a capital. Não autorizar a transferência de Porto para a recém-criada ou construída cidade a ser a capital, que era Palmas. Então, Porto Nacional poderia atrapalhar o projeto de Siqueira. Por isso, Miracema. Professor, e Miracema? Miracema tinha um deputado estadual na época, que era o Raimundo Nonato Pires dos Santos, popularmente chamado Raimundo Boi, que era o presidente da Assembleia Legislativa. E Siqueira virou para Raimundo Boi e falou o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, eu deixo você Miracema, que é a sua cidade, certo? E Raimundo Boi, que era um apoiador de Siqueira se tornou deputado federal ainda em 1972, né? Raimundo Boi era apoiador de Siqueira Campos, Raimundo Boi era uma liderança de Siqueira no norte de Goiás, Raimundo Boi, então, convence Siqueira a levar para Miracema, mas Siqueira informa Raimundo Boi, vai ser uma capital provisória. Ninguém sabe, mas eu quero escolher um lugar para construir aquela que vai ser a capital definitiva do Tocantins, certo? Então, fechado esse acordo, Raimundo Boi e Siqueira Campos vão conversar com o prefeito de Miracema na época, que era o senhor Sebastião Borba, e explica para o seu Sebastião, vai ser Miracema, se assim concordar, porém vai ser capital provisoriamente, pois irei estudar o local com alguns engenheiros, com alguns profissionais, e escolher o local adequado para construir a nova capital, Palmas. Professor, então foi isso que aconteceu? Foi. Professor, e por que escolheu o local onde hoje é Palmas? Porque está no centro. Só por isso? Não, porque está à direita do Rio Tocantins. Por que Siqueira queria no centro? Para ficar relativamente próximo de todo o estado, né? Quer dizer, nem o sul ficar distante demais, nem o norte ficar distante demais. E por que a direita do rio e não a esquerda? Porque a esquerda do rio Tocantins já existia a BR-153, que iniciou a construção do governo JK, no fim da década de 50. E a BR-153 ela trouxe desenvolvimento para o norte de Goiás, à esquerda do Rio Tocantins. À medida que ela trouxe desenvolvimento à esquerda do rio, a região à direita do Rio Tocantins ficou no esquecimento. Por isso a capital tinha que se localizar à direita do rio para tentar desenvolver essa região que ficou no esquecimento desde a construção da BR que estava do outro lado do rio. Entendeu aí o porquê? Tá claro, Siqueira Campos era um cidadão visionário. Ele literalmente era visionário. Tem quem gosta, quem não gosta de Siqueira, eu costumo brincar na sala de aula que Siqueira era que nem o Piqui. Eu gosto de compará-lo ao Piqui. Por quê? Quem conhece o Piqui já sabe, ou você ama ou você odeia. E Siqueira tinha esse perfil. Tinha uma legião de apaixonados por Siqueira Campos, assim como outros que também não gostavam da pessoa dele. Mas ele era, gostando ou não gostando, era um cidadão visionário. A escolha do local para a construção de Palmas foi uma atitude visionária, certo? E diversos outros fatos ali ocorridos. O Adalberto está falando assim, Valfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel. Ele colocou Luiz Cruvinel, mas é Luiz Fernando Cruvinel. Quem foram eles? Arquiteto e urbanista que projetaram Palmas. Assim como de Brasília você teve Lúcio Costa, você teve Oscar Niemeyer, nós tivemos para Palmas Valfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel, tá? Que são também mencionados em prova, principalmente aqui na Guarda Metropolitana,
ok? Tranquilo. O Emerson Amaral tá falando, fala sobre a Vila Canela, rapaz. Vila Canela eu só lembro quando a gente ia para Graciosa, que passava pela Vila Canela, certo? Para ter acesso à Graciosa, à praia do outro, que funcionava do outro lado do rio, diga-se de passagem. Dizia Praia de Palmas, mas ficava do lado de Porto Nacional, que era do outro lado do rio. Uma praia artificial que se construía. Só que com a construção do lago, vai ter o quê? 24 anos, quase 24 anos atrás, certo? Que veio a se formar o lago, o que nós tivemos? A Canela acabou ficando submersa, certo? Ficando submersa e as pessoas daquele vilarejo, daquele povoado do Canela, acabaram sendo retirados de lá, remanejados para uma quadra, principalmente para uma quadra na região norte de Palmas, ok? O Fernando está falando, professor, o Tocantins está inserido 97% ou 10% na Amazônia Legal? 97,93%, Fernando, na Amazônia Legal. Tá? Mesmo apenas 10% ser floresta amazônica, 97,93% do Tocantins pertence à Amazônia Legal. Mas eu já vi prova, considerando correto no gabarito, dizendo que o Tocantins está totalmente inserido na Amazônia Legal. Gente, ele fez aí a aproximação e considerou-se. Não tem outra alternativa mais assertiva, então considerou-se como correta. Ok? Tranquilo? Fácil demais. Tá perguntando qual a idade de Siqueira Campos. Rapaz, existem duas idades aí. As duas muito próximas de 100 anos, viu? Mas está vivo ainda. E com fé em Deus que com saúde permaneça vivo por ainda um longo período. Tá? Mas existem versões e histórias aí a respeito sobre Siqueira, sobre a origem do seu nome, sobre o Tenente Siqueira Campos e essa relação que tem um monumento ali na Praça dos Girassóis, né? Fazendo referência ao Tenente, não somente ao Tenente Siqueira Campos, mas a história associada ao que hoje resultou no Tocantins. Tem diversos monumentos ali na praça e em outro momento a gente vai falar sobre cada um deles, ok? Tranquilo aí? Ficou mais ou menos claro esse aspecto histórico sobre Palmas. Eu fiz questão de falar um pouquinho mais sobre Palmas, mas de forma que envolve também o Tocantins, certo? Para ajudar tanto aqueles que vão fazer outros concursos, como também o da Guarda Metropolitana, ok? A Vila Canela, a maioria foi para a Vila União. Ei! Vamos lá. Meninos, Siqueira Campos é patrimônio histórico nacional. Não, merece sim todas as considerações a respeito do ex-governador, que foi governador não apenas um mandato, hein? Siqueira foi governador alguns mandatos, é aquele que por mais mandatos ocupou o governo do estado do Tocantins. Agora, para a gente finalizar, eu peço a vocês que, primeiro, manda um oi aí para mim, dá um monte, quem der coraçãozinho, semzinho aí, já vai estar aprovado, vai entrar nas orações de aprovação. Estou quase fazendo que nem algumas igrejas. Mas realmente a vontade é que todos vocês sejam aprovados, que todos vocês cheguem ao seu objetivo, que todos vocês tenham sucesso na vida. É a vontade que nós temos aqui. Mas eu peço a vocês, marca aí, se cada um puder marcar 1, 2 colegas aí, para que possa, marca e coloca assim, segue o professor Júnior Gel, acompanha toda terça as lives às 22 horas, de Geografia e História do Tocantins. Faz isso, por favor. O objetivo dessas lives é fazer com que vocês tenham acesso ao que eu tenho de melhor a proporcionar. Eu sei que tem muita gente com muito conhecimento, tem muito material muito bacana e estou aqui apenas para ajudá-los nesse sentido. Tá? Lembrando a vocês que dificuldade na vida, meninos, todo mundo passa. A diferença entre aqueles que são aprovados e os outros é como você enfrenta a dificuldade. Tem gente que fala, é difícil demais para mim, vira as costas e desiste. Tem gente que fala, é difícil, mas é possível, certo? E lá na frente, o espaço é só para quem acredita que é possível. Então você continua se dedicando, continua estudando, acreditando que é possível, porque se torna possível. Toda fila anda. Se você não sai da fila, uma hora chega a sua vez. E você vai conquistar o seu espaço. E volto a afirmar, como já disse outras vezes, a vida de todo mundo traz problemas. A nossa, lá em casa, eu falo lá em casa, quando a gente era criança, também era uma vida com problema como todos passam, com dificuldades como todos passam, certo? De maior ou menor intensidade. Mas eu lembro de uma cena com muita clareza, quando eu era criança, eu acho que eu devia ter talvez 7 anos de idade. Provável que seria mais ou menos nessa faixa etária. E lá em casa a mamãe fazia muito arroz sirigado. Sabe o que é arroz sirigado? Alguém sabe o que é isso? Arroz sirigado. O povo chama de Maria Isabel, arroz carreteiro, arroz com carne seca. É o que mamãe fazia, até hoje ela faz e reúne os filhos e todo mundo, quando fala que é arroz sirigado de mamãe, todo mundo vai atrás.
Mas o que nós temos aí? Somos 7 filhos. Meus pais não tinham curso superior. Passava dificuldade. Papai nem sempre estava trabalhando, nem sempre tinha emprego. Mamãe era professora P1, numa época que não se pagava piso. Quer dizer, se pagava um salário mínimo. E com todas as dificuldades a gente ia conseguindo sobreviver e superar os desafios. E eu lembro de uma cena, quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, que mamãe, quando fazia o arroz cirgado, todo mundo corria para comer. Por 2 motivos. Um, porque se demorar acaba. O outro, porque da carne você só vê o cheiro. E foi um dia que eu só vi o cheiro. Quer dizer, só senti o cheiro. Cheguei na panela, cara, e só tava arroz branco. Porque como a dificuldade existia como existia, e ainda existe para muita gente, do arroz que mamãe cortava, da carne que mamãe cortava em pedaços pequenos, para tentar dizer que tinha carne seca naquela panela, certo? Os filhos que chegavam primeiro, meu amigo, pegava e ia tentar catar os pedacinhos de carne que existia. E aí eu cheguei ali, quando chegou minha vez, que só tinha arroz branco, cara, eu olhei para a mamãe e falei assim, ô mãe, mas aqui não tem carne, só tem arroz. E eu falei isso e gravou isso na minha mente, porque eu fiquei, hoje eu penso com muito remorso o que eu falei, mas não tinha esse entendimento. Eu lembro claramente de mamãe olhando para mim com o olho cheio de lágrima depois que eu falei isso. E eu, com 7 anos de idade, mamãe falou assim para mim, meu filho, vai chegar o dia que vai ter mais pedaço de carne do que grão de arroz dentro dessa panela. E o olho dela enchendo de lágrima, sabe? E aquilo me tocou muito. E ali eu comecei a entender um pouco melhor que não era questão de meus irmãos pegaram, é porque de fato não tinha condição de ficar colocando carne com intensidade dentro de uma panela. 7 filhos para criar. Com dificuldade financeira, recebendo salário mínimo, papai às vezes trabalhando não, ou às vezes não. Certo? Como eu disse para vocês, fácil não é para ninguém. A vida de ninguém é fácil. Você olha o Instagram do outro e só vê sorriso, só vê foto legal, foto bacana, e você acha que a vida do outro é muito boa. Você não sabe as dificuldades que ele passa. Assim como as suas fotos também no Instagram, normalmente são fotos sorridentes. E você sabe lá no fundo que nem sempre você está sorrindo. Você sabe dos temores, você sabe das suas dificuldades, você sabe das suas superações. E acredite que é possível superar, porque vai ser possível superar. Sabe os 7 filhos que eu falei que mamãe e papai tiveram? Pois é. Sabe quantos fizeram faculdade? 7. Sabe quantos foram em federais? 7. Sabe quantos moram em Palmas hoje? 6. Sabe quantos são concursados aqui em Palmas? 6. A nossa vida mudou, como a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Acredita nisso? Acredita que é possível, porque eu acredito que é possível. Não é qualquer um que fica às 23 horas e 9 minutos assistindo uma live, porque quer mudar de vida. E você vai mudar não é só por ti. Sabe aquela pequena que apareceu aqui no meu colo mais cedo? Tudo que eu faço hoje é por causa dela. Tá entendendo o que eu quero dizer? Por causa dela e por causa das 2 crianças que estão por vir, que estão ainda... Minha esposa está gestante, né? Mas a nossa vida... A partir do momento que você se torna pai, é por aqueles que você deu a vida, certo? Você começa a estudar por eles, você começa a fazer tudo por eles. E a vida dos seus filhos, se existem ou se ainda estão por vir, vai mudar por causa da sua atitude de hoje. Porque você decidiu mudar de vida. E você vai mudar, a deles vai mudar. Eles vão ter muito menos dificuldade do que vocês outrora tiveram. E vão agradecer a Deus e agradecer a ti pela iniciativa que você teve hoje de mudança. Então, desejo para ti sim que continue nessa mudança. Desejo para você que não desista dos seus sonhos, que acredite que é possível, porque pode ter certeza, vai se tornar possível. Amém? Meninos, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença até o momento. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Na terça-feira que vem, às 22 horas, temos aula ao vivo. E no decorrer da semana, se a gente conseguir lançar mais uma aulinha aí ao vivo, ou se for lançar sobre palmas, estarei avisando vocês pelo Instagram e também tentando encaminhar pelo WhatsApp. Manda um oi aí falando o seu nome, a sua cidade e pedindo o material que estarei encaminhando para vocês agora, tá? Segue aí. Quem não está seguindo, por favor, siga no Instagram. Siga. Beijos, meninos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula ao vivo aqui pelo Instagram. Obrigado pela presença. Tchau.